Fala aí, amigos do Opinião Cult, uma ótima semana para todo mundo. Eu vou falar hoje sobre cinema brasileiro com um expert no assunto, Caio Caiazzo. Eu vou só anotando aqui o nome dele para ficar aqui. Olá, pessoal que está entrando. Vamos bater esse papo hoje com o Caio, vamos falar sobre o cinema brasileiro. O cara é expert, sabe tudo. Vocês estão me ouvindo bem, quem está entrando? Faz um sinal que sim, estão me ouvindo bem. Eu sou o Rafael Munhoz, portal Opinião Cult. E vamos fazer esse papo bem legal. Ele está mandando uma mensagem aqui para mim. Deixa eu ver. Eita, pera aí, pessoal. Eu tava respondendo aqui mensagem pro... Tava mandando mensagem aqui pro Caio. Diz que tá chegando aqui. A Aline tá aí. Paulo, pessoal, tudo bom? Espera aí que ele já tá chegando aqui. A gente vai falar sobre o cinema brasileiro aqui. Deixa eu só anotar aqui algumas coisas que eu tô anotando aqui. Esperar ele. Então é isso, gente. Então é isso. Começando mais uma semana, né? Quarentena. Então essa loucura aí. E vamos falar de vários assuntos. Opinião, estou trazendo cada dia assuntos diferentes. 9 da manhã eu tenho uma conversa com uma banda de música. É uma música pop brasileira, que é a Playmo Boys, que está começando. Na quarta tem um papo com a Raíssa Xavier, a atriz. Ela está lançando um livro, ela vai falar de uma série também que já está no ar. Então tem muito papo, pelo menos até quarta-feira a gente já tem mais ou menos tudo programado. E é isso, tá bom? Vamos esperar um pouquinho que o Caio tá entrando aí. Ah, entrou, chegou o rapaz. Então, eu vou chamar ele aqui, deixa eu só acenar aqui. Espera aí só um pouquinho. E vou te chamar aqui pra gente bater esse papo aqui, espera aí. Vou compartilhar aqui. Tá colocando coração. Entrou, rapaz. Olha só. Eu tô torto, é isso mesmo? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Você está me ouvindo direito? Tá tudo ok? Muito bem. Surround sound. Aí a Muito gente bem. ajeita o ângulo, né? A gente idealiza, mas agora vamos ajeitando como é que fica aqui os limites. Olá! Boa noite. Prazer. Prazer, finalmente, né? Oficialmente aqui. Sinto Oficialmente. abraço, né? Enquanto não dá pra ser pessoal. Por enquanto virtual, né? Por enquanto assim. Ah, mas dá pra se sentir Meu perto. áudio tá ruim? Meu áudio tá ruim? Meu áudio tá ruim? Falaram aqui Meu que áudio tá tá ruim. ótimo, tô ouvindo tudo. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Deixa eu ver quem... Só me dá um oi aí. Eu tirei um pouquinho o fone do ouvido, que tava... Todos conseguem me ouvir aqui. A minha voz é um pouco esquisita mesmo. Não vai ficar muito melhor que isso, não. Conseguem me escutar direito? Ah, tá. Bom, então tá. Então vamos lá, então. Não, eu tô te ouvindo bem. Acho que todo mundo tá te ouvindo também. Qualquer coisa o pessoal fala aí. A câmera 1 Que tá foi? ok. O som também. Parece que é isso. Estamos prontos. Tá. Agora... Né? E aí, como é que você tá? Como é que tá essa quarentena, pra começar? São tempos muito inusitados, né? É uma loucura absoluta. Eu não sei por aí, mas aqui 2020 começou muito promissor, sabe? Muitos projetos engatinhados, uma energia geral de que as coisas iam começar a fluir, que, sabe, o ano seria muito produtivo para o audiovisual. E aí vem esse baque, essa quebra. Eu sinto que a quarentena, esse momento de isolamento, tem sido muito sobre como lidar com essa pausa, né, em escala mundial. Todo mundo parou. Todos os processos de produção foram suspensos. Tá todo mundo meio que parado em casa, todo mundo mesmo. Independente do país, da língua. Então tá sendo um pouco lidar com isso, sabe? Como é que a gente consegue se reinventar? Principalmente quem trabalha com arte, né? A arte sempre deu um jeito. A gente está tentando entender qual que é o jeito dessa vez. Você está falando uma coisa, assim, um pouco antes de começar tudo isso, eu fui em algumas lançamentos de filmes, né? E assim, até, não vou dizer que é triste, né? Mas assim, eu lembro que filme até brasileiro.
Eu fui assistir a um filme brasileiro, bem no início, tava bem na semana de estreia, e aí teve que sair, né? E não sei se ele vai retornar depois quando tudo voltar ao normal, ao novo normal. Mas é triste, né? Porque eu não queria falar essa palavra, mas de qualquer forma, porque estava o lançamento de um filme, uma produção até caseira, por sinal, né? Não tinha uma grande produção, né? Uma grande patrocinadores, enfim. Eu fui no lançamento, fiz matéria, fechei, enfim. E aí, mas ficou, eu não sei se chegou a ficar uma semana em cartaz o filme. Isso é E é isso, né? Já é tão difícil a gente conseguir lançar um filme no Brasil, principalmente quando é baixo orçamento, quando é uma produção autoral. Eu posso usar um exemplo bem próximo aqui, no caso. Eu finalmente estava conseguindo levantar o que iria ser meu primeiro longa-metragem, no começo desse ano. Principalmente em fevereiro, mas no começo de março, até o começo de março, a gente estava gravando. Eu e uma amiga minha, Ana Elisa Schumacher, a gente começou a escrever um projeto, foi crescendo, a gente resolveu fazer entre amigos, baixo orçamento mesmo, uma produção independente, orgulhosamente independente. A gente pode até entrar nesse aspecto do cinema brasileiro daqui a pouco. Mas a gente começou a levantar elenco, equipe, tudo independente, tudo, sabe, para finalmente dar certo. A gente ficou planejando isso ao longo do último ano, vamos finalmente fazer esse projeto acontecer. E estava acontecendo, estava fluindo de forma linda. Até março estava tudo fluindo bem. E aí foi por ali, no dia 10 de março, que a gente percebeu que, opa, algo está acontecendo. E a gente teve que parar, então agora a gente está assim, a gente gravou 1/3 do projeto. Então ele existe, né? A gente já tem meia hora gravada, mas de fato deu um hiato ainda. A gente não sabe quando é que vai voltar e como que vai voltar. A gente não pode pensar que toda a produção nacional, seja TV, seja Canal Brasil, produções grandes, ninguém vai voltar no mesmo ritmo de antes, né? É um tempo de adaptação. Se a Globo parou de fazer novela, é porque tem alguma coisa acontecendo, né? É um indício de que, opa, a escala é grande. Então a gente está tentando descobrir, é um momento de muita atenção. Eu acho que é um momento de observar como é que os mercados mundiais estão lidando com isso, como é que o próprio Brasil está conseguindo, sabe, encontrar brechas para a cultura continuar ecoando. É um momento de atenção, a gente tem que entender quais são as brechas possíveis e viáveis. Você estava falando aqui da questão da Globo, normalmente é a referência. Várias pessoas que eu já entrevistei, algumas já falaram assim, se a Globo parou... E a Globo, por sinal, na época também ela estava para lançar uma novela nova, eu tinha sido convidado para a festa de lançamento, e aí daqui a pouco eu recebo, a festa foi cancelada. E aí eu com meus amigos jornalistas, a gente ficou, nossa, como assim? Se a Globo está cancelando, o negócio tá feio mesmo, né? Aí é um aviso oficial de que deu ruim. Porque porque mal comparando, e a gente pode até entrar nessa questão, mal comparando, né? A Rede Globo, o estúdio Projac, é um estúdio de cinema que faz TV. É uma mesma proporção de um estúdio de cinema, né? Você vê que é uma novela atrás da outra, tem novela de época, tem novela de ação, tem novela da noite, que é minissérie, tem 6, 7, 8, 9, acaba uma, começa a outra, meio que imediatamente. Então é uma escala, é o mais próximo da indústria que a gente tem. Sabe, você pega o jornal, são os atores da Globo, são as estrelas da Globo. É o mais próximo de Hollywood que a gente tem mesmo. Então, se uma proporção dessa para e trava, é porque a coisa ficou feia. É um nível maior, assim, sabe? Tem algumas produções, alguns locais, estava até falando, alguns locais que já estão, alguns países que já estão começando a trabalhar, né, de alguma certa forma. Portugal já está fazendo a produção deles de novela, já está fazendo, com uma certa distância, 1,5 metro dos atores. Não sei se está rolando beijo ou não, mas assim, eu sei que tem álcool gel no estúdio, tem exames diários, né, de Covid. Então é o que a gente já é um prédio que a gente pode imaginar como vai ser daqui a alguns meses, né? Pelo menos a Globo ela já sinalizou que vai voltar a gravar em agosto. Então vamos ver como vai ser as produções de cinema. É naquele aspecto que eu falei contigo, né? Um momento de observação. Eu tenho uns contatos lá em Portugal. Olá, Diana. Eu tenho uns contatos em Portugal que estão me falando como é que está sendo a indústria por lá, como é que estão lidando com isso. E é tudo muito cuidadoso, sabe? É meio que experimental. Vamos voltar à atividade, mas a equipe vai ser menor. Menos gravações, menos cenas por dia.
É tudo num caráter muito experimental e atencioso. Vamos entender o que é viável nesse contexto atual, né? Que é um contexto inusitado, ninguém podia prever. Ninguém podia prever nessa escala que isso iria acontecer mesmo. Assim. Nenhuma previsão imaginava algo em tão grande escala. É um momento de observação em qualquer lugar do mundo. A gente está num momento unânime que, como humanos, estamos todos na mesma situação. Exatamente. Cara, eu quero que você se apresente um pouco para quem não te conhece, me fala um pouquinho da tua história, da tua paixão pelo cinema brasileiro. Então, me conta um pouquinho aí, faz um resumo aí mais ou menos da tua história de vida, da tua paixão pelo cinema, da tua trajetória profissional. É muito mais fácil lidar com ficção do que falar de você mesmo, né? Eu acho que é por isso que os diretores criam alter egos, que é quase ele, mas não é ele. Mas... Você tem algum alter ego? Oi? Você tem algum alter ego? Ah, tá em processo de criação, né? Inevitavelmente. Também vou descobrir quem vai ser ainda. Mas meu nome é Caio, é com K mesmo. Começa a esquisitice por aí. Mas eu tô nesse mundo de cinema desde 2005, então são 15 anos. Isso é muito louco, porque indica que eu estou ficando velho. Mas, enfim, são 15 anos mergulhado assim, no cinema, apaixonado mesmo. E eu comecei pelo cinema mudo. Sempre tive um fascínio por coisas nostálgicas, antigas, né? Eu comecei mergulhado no cinema mudo e meio que fui seguindo a história do cinema dali, mas sempre fui muito curioso com o audiovisual. E como eu estou no Brasil, como minha ideia era fazer cinema no Brasil, eu achava muito importante ver e entender o que era feito no Brasil. Por isso que eu sempre tive muita curiosidade mesmo de correr atrás dos primórdios do cinema brasileiro, do que estava sendo lançado naquele ano que eu estava, quais eram os novos lançamentos, quem é que estava produzindo cinema agora. Acaba que, desde sempre, não é de hoje, desde sempre, é um grupo, né? É um time. Então, todo mundo acaba se cruzando, né? Todo mundo que faz cinema acaba se cruzando de alguma maneira. Então é muito importante saber quem é que está fazendo, como é que a pessoa faz, como é que conseguem gravar em São Paulo, como é que conseguem gravar em Juiz de Fora, como é que conseguem gravar em Minas, como é que eu vou conseguir gravar no Rio. Então, daí veio minha curiosidade pelo cinema brasileiro e logo o fascínio do quão gigantesca é a nossa obra, de quão rica que é a nossa filmografia, infelizmente pouquíssimo conhecida do grande público. É uma coisa que eu acredito que a falta de curiosidade, eu acho que a curiosidade, de fato, é o grande vilão, perigo do cinema brasileiro, porque o que acontece é realmente uma falta de curiosidade geral. Eu me formei em cinema, né? Eu me formei em cinema na PUC. De lá para cá, isso foi em 2015. De lá para cá eu já gravei 6 curtas, 3 que conseguiram até ir para alguns festivais. Tive uma experiência legal de poder mostrar filme lá na Mostra de Tiradentes, levei alguns para São Paulo. Teve um até que eu consegui levar para o Festival de Cannes em 2017, que não foi em competição, foi fora de competição, mas foi uma ótima oportunidade, né? Você tá ali num dos principais festivais de cinema mundial, você tem um contato com muitas pessoas. Então eu já tive essa vivência com curtas-metragens. Estaria gravando meu primeiro longa agora, se não fosse essa pausa. Mas sempre muito curioso pela história do cinema, em assistir filmes e na prática. Formas de tornar projetos viáveis, formas de fato gravar. Porque, assim, independente de faculdade, de preparação, dos cursos e workshops, eu acredito que nada te ensina mais sobre cinema do que a prática, né? Você tá ali no set. Falo, cinema serve para TV, serve para teatro, serve para pintura, serve para escrita, serve para tudo. Acho que a prática realmente te traz uma gama de é quase uma coisa de erro e acerto mesmo, sabe? Na prática, quando você está lutando para levantar um projeto, quando você entende o que é viável, o que não é viável. E aí eu começo a falar demais. Você pode me cortar à vontade, porque eu vou me empolgando no assunto. Não, é pra falar mesmo. Mas o fato é que eu sempre tive muito esse interesse, essa coisa de mergulhar e correr atrás, de ver quem é que está gravando, como é que estão gravando. E na faculdade de cinema eu tive muito acesso a vários filmes brasileiros, obviamente, mas ainda é muito pouco, sabe? Eu ainda vim a descobrir figuras do nosso cinema que dificilmente são divulgadas ou que têm mostras. Isso sempre me incomodou muito, sabe? Sempre me incomodou muitíssimo isso. Porque eu tenho certeza absoluta de que quando as pessoas assistem os filmes, elas se apaixonam.
Até você estava falando comigo, a gente estava conversando esses dias, você me falou que você gosta muito de filmes que se passam no sertão, aquela estética bem brasileira, né? Que é um ambiente do Brasil. Você quer até introduzir um pouco isso, que aí eu já pego o embalo? Não sei se você... Não, pode ser. Eu te comentei, a gente estava conversando no WhatsApp, a gente passou vários dias conversando para se conhecer melhor e tal. E aí eu comentei que um dos filmes que eu tenho mais carinho, que eu estudei, na verdade, foi na época da escola, é Guerra de Canudos, Sérgio Rezende, que é um filme de 95, 96, Cláudio Abreu, Zé Wilker, enfim, que tem toda uma história ali da política e econômica do Brasil no sertão. E é um filme que, assim, na época era uma grande produção. Acho que podemos dizer que era uma superprodução na época. Está falando de década de 90 em que o cinema passou por uma real retomada, né? A gente foi de 0 produção para 10, 15 por ano, que, sabe, a Guerra do Canudos é uma grande produção. Exatamente. É uma época, justamente essa época dos anos 90, né? Eu era criança, adolescente ali, então... Carlota Joaquina, e para vários filmes, O Que é Esse Companheiro. E eu acho que ali era uma época do cinema brasileiro que expandiu muito, justamente pelas superproduções, e eu acho que os filmes eram de um caráter até político e muito informativo. Eu acho que depois de um certo tempo, que aí tu pode me corrigir ou me dizer, eu acho que quando chegou mais na década de 2000, nos anos 2000, deu uma queda nesse nível do que o Brasil queria dizer no cinema. Nós tínhamos ali Carla Camurati, tinha vários outros diretores que eles queriam mostrar, e não eram filmes de grandes audiências. A gente tinha, acho que até na época, os filmes de grande audiência, que a gente pode dizer, eram os filmes infantis, na década de 90, que eram campeões de bilheteria, era Xuxa, enfim, Didi, Trapalhões. Mas esses filmes brasileiros, como eu citei, até o Guerra de Canudos, eram filmes muito fortes e políticos, e que a gente depois deu uma queda, depois veio Tropa de Elite, enfim, veio outros, mas ficou lá atrás. E aí muita gente até esquece, né, dos filmes, né? Tem muita gente que, como você falou, não tem essa memória afetiva pelo cinema brasileiro. Por exemplo, eu admiro muito que o cinema brasileiro ele é muito versátil, né? A gente tem filmes de gênero, a gente tem até ficção científica. Quem aí na geração de 2000 não foi ver Aquário no cinema, né? Sandy Júnior, que era uma coisa ousadíssima, fazer uma ficção científica com ídolos pop, né? É uma coisa que lá fora acontece todo ano. E aqui foi uma grande aposta, e uma aposta muito válida para as condições de tecnologia que a gente tinha para aquela época, né? Mas o fato é que ontem eu estava revisitando Castelo Rá-Tim-Bum, não a série da TV, que marcou a infância de quase todo mundo da minha geração, mas o filme. Fizeram um filme ali entre 99 e 2000. Que foi uma versão mais realista, uma outra pegada, mais inspirada no programa de TV. E esse filme de 2000, ele tem ótimos efeitos especiais, tem um visual lindíssimo reconstruindo o castelo. Antes de ter Harry Potter, a gente já tinha essa coisa do visual da magia, o figurino dos personagens. E aí eu conversando com amigos, muita gente nem sabia que tinha filme. Muita gente viu a série de TV, mas nem sabia. Como assim fizeram filme? Aí eu mandava umas fotos lá no Google. Nossa, eu nunca ouvi falar que tinha esse filme. Então é realmente uma falta de divulgação misturada com uma falta de curiosidade, mas a falta de curiosidade é uma consequência direta da divulgação. Não é que as pessoas não tenham curiosidade. As pessoas não têm curiosidade porque não chega até elas. Por exemplo, é isso que eu queria comentar contigo. A estética do sertão que você falou que é uma coisa muito brasileira, né? Eu estudei cinema na Califórnia entre 2014 e 2015. Fiquei um ano lá. E aí eu levei alguns filmes comigo para mostrar para os amigos americanos. Alguns filmes que, sabe, para mostrar... Até no cinema do Brasil. Não é só a Cidade de Deus, porque City of God todo mundo viu. Mas aí eu levei Estômago, eu levei do Domingos Oliveira Juventude, eu levei alguns filmes, Homem que Copiava, eu levei o Alto da Compadecida. Quando eu botei o Alto da Compadecida para os meus amigos americanos verem, eles ficaram ninguém acreditava que era aquilo, não tinha legenda, as pessoas não entendiam uma palavra do que estava sendo dito, mas eles ficavam fascinados com aquele visual, com aquele ritmo, com aquela linguagem. Eu suspeito que um filme, por exemplo, como O Alto da Compadecida, não poderia ser feito em nenhum outro país do mundo. É um filme brasileiro, em tudo, em conteúdo, no tom da atuação, na cenografia, em tudo. O roteiro, o ritmo, tudo. É muito brasileiro esse filme. E o cinema brasileiro sempre teve essa coisa do autêntico, cara. É muito bonito de ver
como que a gente sempre deu um jeito dos filmes acontecerem e serem feitos. E esse filme do Canudos, sendo feito ali em 96, 97, era quase que um milagre, na condição que a gente tinha no Brasil, para ele conseguir ser feito daquele jeito. Mas dá-se um jeito, porque a arte se encontra na brecha. E aí eu vou entrar numa questão aqui rapidamente técnica, tá bom? De dinheiro. Não vamos falar tanto disso, porque eu sempre puxo pro lado da paixão, que no final das contas é o que move tudo. Mas em questão de orçamento. Um filme brasileiro, eu acho que o mais alto orçamento que a gente já teve no Brasil foi no segundo Tropa de Elite, ali em 2010, que o Tropa de Elite 2, o Inimigo Agora é Outro, custou 16 milhões de reais para fazer. O orçamento 16 milhões de reais. 16 milhões de reais. Se a gente vai para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou até para a França, mas vamos falar em dólar. Estados Unidos, um filme de 10 milhões é um filme baixíssimo orçamento. É um filme assim, básico, low budget, indie movie, total, cult. 10 milhões, que já é muito mais do que 16 milhões de reais, falando em dólar. Então, é uma outra realidade, é um outro contexto. Nunca que o nosso cinema vai ser exatamente igual ao cinema que é feito lá, e não precisa ser, porque ele tem que ser autêntico por outros motivos, tem que ter uma linguagem própria. E eu acho muito bonito e inspirador ver como é que esse cinema brasileiro sempre deu um jeito, pegando filmes da década de 60, década de 50, até década de 40 e 30. É muito bonito ver como é que aqueles filmes existiam e tinham uma linguagem muito própria. Humberto Mauro é um cineasta da década de 30 e 40, que como eu te disse, é um milagre o que esses caras faziam, sabe? E você é tão contagiante que é quase inevitável quem vê esses filmes ficar com vontade de não, então eu quero fazer também, eu quero descobrir como é que esses caras faziam, quero construir uma filmografia, quero ver como é que eu consigo levantar um filme assim também. Então é um pouco disso também, quem vive arte do cinema no Brasil é muito importante conhecer esses caras. Claro que alguns exemplos podem agradar mais ou agradar menos, mas conhecer, sabe, é contagiante, é inspirador. Você estava falando, você tocou agora na questão orçamentária de Tropa de Elite. Eu gostaria de entender, de ver contigo, por que o sucesso de Tropa de Elite. Será que combina mais ou menos com o que eu comentei ali, de que a gente tinha na final da década de 90 uns filmes políticos muito fortes, depois a gente teve uma diminuição, e aí em Tropa de Elite voltou, pelo menos tornou uma coisa tão forte, tão gigantesca, justamente para chegar nesse nível de um nível orçamentário enorme, né? Gigantesca. Então, o Cidade de Deus, ele conseguiu uma projeção internacional até maior do que o Tropa de Elite. O Tropa de Elite ele foi um fenômeno muito grande e raro assim dentro do país. Tropa de Elite ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim. O Urso de Ouro no Festival de Berlim é um prêmio internacional, é como uma Palma de Ouro em Cannes, só que é o Festival de Berlim. Então, todos os filmes do mundo, de 2007, 2008, estavam competindo esse Urso de Ouro, e o Tropa de Elite ganhou esse prêmio principal. E pouca gente sabe disso. Pouca gente comenta, né? Pô, o filme ganhou o Urso de Ouro. Então, não posso dizer que é por causa da crítica, não posso dizer que é por causa de como é que foi a resposta da crítica ou da comunidade cinéfila. O diferencial gigantesco do Tropa de Elite foi o bom e velho boca a boca, que é uma coisa tão rara, tão importante para qualquer cinema mundial, e que o nosso cinema brasileiro não tem tanto, infelizmente, que é o boca a boca. As pessoas viram. Também teve a questão da pirataria, né, que o filme vazou, e isso criou uma polêmica interna, mas o fato é que ter vazado e criado essa polêmica interna inspirou um boca a boca, e as pessoas ouviram falar do filme, as pessoas ficaram curiosas para ver o filme, saber que filme é esse que está rodando, que está todo mundo vendo. Então foi um ótimo caso, um pico, um ápice assim, de quando o boca a boca teve um efeito muito promissor no cinema brasileiro. Era um filme que não era popular, ele era violento, ele era um filme muito pesado, né? É muito uma crítica, que na verdade é uma crítica geral, não tem, embora muita gente bote, né, mocinho, vilão, herói, bandido, não tem muito isso. Na verdade, o Tropa de Elite é uma crítica à sociedade, uma crítica geral, tipo, tá tudo errado, é uma grande crítica ao sistema brasileiro, à sociedade brasileira. E teve isso, a questão do boca a boca, foi um diferencial gritante, que muitos filmes da própria época, Cidade dos Homens não teve isso. Cidade dos Homens, lançado ali mais ou menos na mesma época, com o mesmo cuidado estético, roteiro ótimo, não teve essa, sabe, o Era Uma Vez, que foi, você lembra, Era Uma Vez,
um filme do Breno Silveira, que era um Romeu e Julieta adaptado à favela carioca, né? Uma garota que Zona Sul, alto do morro. Não teve o mesmo boca a boca. É uma questão também do popular, sabe? Como é que isso ecoa pelo público, como é que fica essa divulgação popular, que é muito importante em qualquer cinema, né? Você ouviu falar de um filme americano, você fica curioso, até filmes franceses, você fica curioso para ver um filme francês que alguém viu e te indicou. E o Bacurau teve isso recentemente, o Bacurau, o Aquarius, né, os filmes do Quaresma, já eram esse boca a boca. Justamente, até se falando do Bacurau, o Bacurau é um filme que justamente foi boca a boca. Ninguém havia falado, a divulgação era muito baixa, né? Mas a quantidade de pessoas vai assistir Bacurau, que se tornou uma coisa bastante grande, né? E é um filme maravilhoso. O Aquarius teve uma repercussão também muito simbólica com aquela manifestação que teve no Festival de Cannes, que novamente começou um boca a boca ali, sabe? As pessoas já estavam muito curiosas com a figura do Kleber Mendonça depois do Som ao Redor. E aí, com aquele barulho todo que fizeram lá fora, as pessoas ficaram curiosas para ver esse filme. E, obviamente, quando viram, é aquilo. O filme, ele diz muito por si. O filme está tudo lá. Se a gente hoje revisita um filme da década de 90, o Carlota Joaquim mesmo, que você citou, mas tem também Terra Estrangeira, por exemplo, ou o próprio filme do Domingos Oliveira, que é o Todas as Mulheres do Mundo, que agora teve uma série do Globosat, né, que foi o Globosat não, o Globoplay, que foi uma reimaginação, uma nova roupagem à obra clássica do Domingos. Mas o fato é que se alguém assiste hoje o Todas as Mulheres do Mundo de meia, década de 60, as pessoas se apaixonam, porque é irresistível. O filme já traz isso, o filme traz essa força. O Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, feito em 55. Esse filme tem 65 anos, é isso mesmo? Você vê esse filme agora, tem o mesmo impacto, sabe? Porque o Brasil que está ali registrado ainda é muito autêntico, ainda é muito legítimo, a gente ainda se identifica naquilo que está ali. Então, quando a pessoa vê, é impossível ficar indiferente. A questão é a pessoa chegar no filme. Aqui, deixa eu ver aqui, só um comentário aqui. Pessoal, podem mandar comentários aqui. Comentem, cara aqui, comentem. Thiago Rios, tropa de elite legitimiza, peraí, as ações truculentas da Polícia Militar. Não acho que seja uma crítica a uma sociedade. Ele vai numa linha de silenciar questões de minorias. Deixa eu ver aqui mais aqui. Eu queria ver uma coisa, falando contigo sobre... Você tocou agora em Todas as Mulheres do Mundo, né? O filme é de 66, né? 66, meia. Pois é. E aí, hoje, pega... muitos anos depois, a gente vê uma série baseada. Como é que você vê isso, assim? Porque, assim, é muito interessante, né? Baseado no Domingos Oliveira... O personagem, o Paulo mesmo, é um poeta, né? Eu acho muito interessante o personagem, porque ele vai andando conforme as mulheres com quem ele convive, e é de um jeito que é interessante, ele não se irrita, ele tem um jeito avado, e até num dos vídeos que você fez, falando sobre o Domingos Oliveira, a gente vê o retrato do Domingos Oliveira ali, né? No personagem mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre Todas as Mulheres do Mundo, um pouquinho do Domingos Oliveira e da tua intimidade, do teu convívio com ele também. Introduzindo então essa questão de Todas as Mulheres do Mundo, eu tive a chance, a honra gigantesca, a oportunidade de vida de trabalhar com o Domingos Oliveira, que é um dos mais autorais e carismáticos cineastas que a gente já teve na nossa história, né? É um cara que sempre fez cinema independente, ele sempre deu um jeito de fazer os filmes dele, de botar a poesia, canalizar a poesia dele, tanto no teatro, na TV, na escrita. Ele realmente foi um cara que viveu arte. Nossa, ele foi para todos os lados. Onde você procura Domingos Oliveira, tem alguma produção artística dele. E aí eu comecei a trabalhar com ele depois do BR-716, que é um clássico moderno. BR-716 ganhou Gramado, né? Ganhou o Kikito de melhor filme Gramado. Ele ganhou o prêmio de diretor. E é muito bonito você pensar que ele tinha 80 anos quando fez o BR-716. Se você assiste, parece que é o primeiro filme de um diretor que está começando, um diretor que está experimentando a linguagem, que está descobrindo, sabe, uma nova poesia visual,
Porque o Domingos sempre tinha isso, ele sempre ficava experimentando e se reinventando. Isso é muito importante e ele fazia isso de forma muito contagiante. Domingos Oliveira, ele tinha... Só um pouquinho, Caio. Oi. Como é que você disse, acho que tem um vídeo que você fez, falando como é que era o projeto Entre Amigos Boa, que significa então, mesmo? Agora, nesse momento, ele tinha uma escola que é o BOAA. BO já é o termo, né, que é o baixo orçamento, a gente já usa isso no mercado, projetos BO, mas ele adicionava 2 A's, que é o BOAA, baixo orçamento alto astral, que era exatamente isso. Ele chamava pessoas que, sabe, próximas do ciclo dele, pessoas que ele já conhecia. Você pega um filme do Domingos, o Amores, de 98, você vê o filme, é o mesmo elenco que trabalha com ele até hoje. A grande parte da equipe de 2005 para cá se manteve a mesma. Ele emendava um projeto no outro. Então é realmente surpreendente você ver, pensar, por exemplo, que ele fez um dos filmes, o Carreiras, de 2005, 2006, ele fez com 30 mil reais, um longa-metragem que ganhou prêmio em Gramado. Isso não é nada, isso é um milagre. É um milagre produtivo. Mas a questão é que eu tive a honra de trabalhar com ele nesses últimos anos. A gente conseguiu fazer um longa-metragem, uma série para o Canal Brasil. A série ainda é inédita, mas vai lançar em breve. Confissões de Mulheres de 50. Esse ano ainda? Durante esses últimos 3 anos, foi uma produção quase que semanal. A gente estava toda semana juntos, em set, no pós, no pré, durante, tudo. Foi um processo realmente riquíssimo. E aí eu fiquei muito próximo do Domingos, eu já era muito fã dele. Eu assisti o Juventude, ele é de 2008. Eu assisti o Juventude por ali mesmo, eu devia ter uns 15 anos, fui vendo a Estação. E fiquei apaixonado, fiquei fascinado. Quem é esse cara? Quero ser amigo desse cara. Jamais imaginaria que de fato ficaria. Mas o fato é que eu já tinha um fascínio pela obra do Domingos. E então eu sou até suspeito para falar sobre essa série do Globoplay, porque eu me tornei muito próximo da obra dele, né? É uma obra que para mim chega de forma muito íntima. Eu realmente sou um grande fã dos originais. O Todas as Mulheres do Mundo original é um dos meus filmes favoritos da vida. É um dos filmes que eu mais revejo sem perder a magia, os que eu mais indico também para amigos. Mas a questão é que essa nova série, né? Ele tá até aqui, ó. Sempre junto, sem uma foto ali. Mas essa série do Globoplay é uma nova roupagem, né? Eu não tive nada a ver com a produção, eu não tive nada a ver com o making da série. Sei que o Jorge Furtado estava envolvido e várias pessoas que trabalharam no elenco do Domingos fizeram participações pontuais, né? Como afetivas. Mas o fato é que esse projeto do Todas as Mulheres do Mundo do Globoplay, eu não vi a série completa. Eu vi vários episódios e alguns trechos de episódios que eu não assisti. Mas o que eu consegui ver, que já fica muito claro no primeiro episódio, é que é uma nova roupagem, é uma releitura da obra do Domingos Oliveira, não apenas de Todas as Mulheres do Mundo. Ele pega todos os filmes do Domingos. Então tem personagens do Separações que aparecem, tem personagens do Edu Coração de Ouro que aparecem. É como se pegasse um universo do Domingos Oliveira e fizesse uma série. Tanto que as frases, né? Tem frase que é frase de peça, tem frase que é frase que ele dava de depoimento, ficou famosa. Tem frase que não necessariamente estava nos filmes, sabe? Tem frase do Confissões de Adolescente. Enfim, é realmente um mix do universo dele. Uma verdadeira homenagem, pode dizer. É um grande tributo, é uma grande celebração, sem sombra de dúvida. E aí é uma nova roupagem, é como se fosse Domingos Oliveira, o universo do Domingos Oliveira, encontra o século XXI. Pá! Então a estética mostra isso, o elenco mostra isso, né? Que é muita gente jovem, é um elenco muito jovem, o próprio Emílio Dantas, né? Então é um novo visual, é uma nova estética, tem aquela linguagem um pouco de videoclipe, né? Que a trilha sonora está muito presente, a fotografia é muito bem trabalhada, é muito bonita de ver a série. E isso até é um pouco diferente, né, da estética dos filmes do Domingos, que sempre prezavam muito simples, eram filmes feitos com um orçamento pequeno, e ele sempre focava muito na essência do projeto, mais do que como era gravado. Então, os filmes, às vezes, eram em preto e branco, o BR mesmo. O BR é um filme recente, 2016, em preto e branco. Ele botava a GoPro no meio, porque ele gostava de experimentar a linguagem. Então, era uma linguagem um pouco, sabe, experimental, quebrada, que funcionava perfeitamente na estética. Porém, essa série do Domingos, inspirada na obra do Domingos, ela é muito apaixonante. Ela realmente captura a essência apaixonada, poeta da vida. Essa coisa de se apaixonar não só pelas mulheres, né? Cada episódio ele se apaixona por uma mulher. Não só de se apaixonar por várias mulheres, mas de viver as paixões intensamente. Cada paixão é muito intensa. O Domingos sempre foi muito fiel a isso. Então, nesse sentido, a série é uma gratíssima homenagem de celebração a ele e, principalmente,
primordialmente, instiga a curiosidade. Muitos amigos meus ficaram curiosos a conhecer a mostra do Domingos. A Renata Pascoal, que foi a produtora dele durante os últimos 16 anos, né? O Domingos conseguiu produzir tanto sem parar nesses últimos anos, foi muito por causa da produtora, da Forte Filmes, a Renata, do lá junto com ele. Então a Renata que organizou agora, nesse mês agora de maio, acabou ontem, eu acho, uma mostra online, que os filmes do Domingos estavam lá gratuitos, para quem quisesse assistir, quase todos os filmes dele gratuitos. E teve uma procura, sabe? As pessoas ficaram instigadas pelo seriado a conhecerem a obra dele. Então, isso é a grande, sabe, a grande virada. O grande valor que uma iniciativa dessa tem. Celebrar o artista e instigar a curiosidade para que ele seja redescoberto. Domingos é um cara que muita gente ouve falar, muita gente celebra, mas pouca gente conhecia as obras, né? De fato, os filmes que ele fez. Então, qualquer convite para que esses filmes sejam revisitados é super bem-vindo. É verdade, é muito bom. Queria falar um pouquinho também de uma cineasta que tem poucos trabalhos marcantes, que é Ana Mui... Alô, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, eu só não ouvi o nome da cineasta. Não, eu vou falar agora, a Ana Mui Laerte. Ana Mui Laerte. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, né? Porque ela tem alguns trabalhos, não são muitos trabalhos, mas principalmente os dois últimos são os mais marcantes. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do início dela, né? Pelo menos ela foi no início do século XXI mesmo, que ela surgiu com curta, e aí depois veio o longo. Então conta um pouquinho aí desse crescimento dela em superproduções e afirmar ela como uma diretora nacional. E mulher, né? Então, a questão da Ana Mui Laerte, eu fiz uma série de vídeos, né? Depois a gente até fala sobre isso, que é o Cinema Nosso, que eu faço... Vamos falar sim, vamos falar. Eu faço questão de instigar curiosidade para artistas brasileiros, cineastas brasileiros. E é claro que eu tinha que colocar as mulheres ali, porque tem muitos filmes nacionais incríveis que são de diretoras mulheres. Isso é um motivo de muito orgulho, é um motivo de muita celebração. A gente tem que considerar que a própria retomada, né? A faísca inicial da retomada na década de 90 foi com a Carla Camurati, fazendo um filme de época. No momento que a gente tinha zerado a produção nacional, ela surge com Carlota Joaquina, que é a história do Brasil, né? É Brasil. Ana Mui Laerte, ela, como vários cineastas no Brasil, né, inevitavelmente, tiveram que passar por diferentes linguagens e plataformas. Trabalhar com videoclipe, trabalhar com TV, né? E ela, em televisão, ela estava no núcleo criativo daquelas séries da TV Cultura, da TVE, que marcaram tanta formação e infância de tanta gente, que é o Castelo Rá-Tim-Bum, No Mundo da Lua, cresci vendo isso. E ela estava lá, na equipe de roteiro, sendo que aquela equipe, que também trabalhava o Karl Hamburger, né, ele é o diretor, inclusive, da versão cinematográfica do Castelo Rá-Tim-Bum, ele fez O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, entre outros grandes filmes. Então essas pessoas estavam sempre se cruzando. Ana Mui Laerte, ela entra no mesmo grau de importância, por exemplo, da Laís Bodansky. Laís Bodansky é uma grande diretora paulista que também fez filmes excepcionais, é muito ativa. Quando ela não está dirigindo, ela está coescrevendo ou produzindo. É uma figura ativa, produtiva. Ana Mui Laerte, ela fez muito barulho com Que Horas Ela Volta, né? Que foi, mais uma vez, o caso do Boca a Boca. Mais uma vez, o caso que conseguiu um grande público interno. É sempre ótimo quando isso acontece. Mas ela tem ótimo, por exemplo, o Mãe Sua Um, que ela fez logo depois, já não teve tanto público. Ela fez logo depois mesmo. Uma é de 2014 e outra é de 2016, 2015. Então já foi um filme que fez menos barulho, que é um filme lindíssimo, super delicado, que está na Netflix. Tá na Netflix, né? Ver. Mas, por exemplo, já é um filme que foi menos falado, e então não há uma fórmula, né? Não há um segredo. Mas que é muito importante porque a Ana Mui Laerte, ela fez filmes que, mesmo não tendo uma linha autoral, uma assinatura muito forte, são filmes que são versáteis, que versam de diferentes temas, abordam diferentes núcleos, diferentes recortes da sociedade, que volta lá no Durval Discos. Tem o É Proibido Fumar, que ganhou muitos prêmios em Gramado, teve o Que Horas Ela Volta, o Mãe Sua Uma, teve o Chamado a Cobrar também. Eu não sei se eu estou me esquecendo de algum, mas são poucos filmes e sempre muito ecoantes, muito fortes, sabe? São filmes que impactam, você assiste... E delicados, né?
Oi? E delicados, né? Delicadíssimos, é um olhar muito, sabe, muito forte. E a gente tem que celebrar que mulheres, artistas como a Ana Mulaerte, como a Laís Bodansky, a gente tem a Helene Inês que é patrimônio. Muita gente nem conhece a Helene Inês, nunca ouviu falar esse nome. A Helene Inês, ela está viva, ela é um patrimônio do nosso cinema. Ela começou como atriz, ela fez Assalto ao Trem Pagador, ela está no Bandido da Luz Vermelha, foi casada com o Rogério Sganzella, a grande musa dele. O fato é que ela fez a transição, ela começou a dirigir filmes também. Ela lança filmes até hoje, filmes independentes, filmes sempre muito autorais, naquela linha de baixíssimo orçamento, mas é uma mulher sensível, poética, que continua ativa. Isso é muito forte. A gente tem também uma figura como a Petra Costa, né, que faz filmes tão sensíveis e pessoais, né, internos, íntimos, como o Helena, e consegue fazer filmes que falam com todo o contexto e caos político que a gente vive, como Democracia em Vertigem. E aí eu tenho aqui plena convicção de que eu não tenho lugar de fala para falar sobre mulheres no cinema. Obviamente, eu não posso falar com a dificuldade, com, sabe, os perrengues que elas passam. Mas eu admiro e acho que a gente tem que celebrar muito. E aí a figura da Ana Mulaerte entra um pouco nisso, né? Porque os filmes que ela fez, o Durval Discos, por exemplo, que eu citei, feito ali em 2001, 2002, é um filme que até hoje ele envelheceu muito bem, sabe? Você até hoje se surpreende com o roteiro, com a linguagem. O filme já começa com plano de sequência. Como assim? Como é que faziam o plano de sequência no Brasil em 2001? Faziam e fazem hoje também, e faziam na década de 90, e faziam na década de 60. Sempre houve um jeito de fazer, e isso que é importante de contagiar. Sempre é um jeito da arte, dá um jeito de ser feito, sabe? Os filmes E é um filme que é num ambiente só, né? Praticamente, né? Basicamente, é uma aula de roteiro esse filme. As pessoas falam, onde é que eu leio sobre roteiro, onde é que eu estudo roteiro? Vejam filmes como esse, o Durval Discos, que é uma aula de roteiro, sabe? São basicamente 3 personagens principais e tudo gira ali num universo muito interno. E aí é isso, o filme é feito numa casa. Isso já facilita muito a produção, porque é tudo concentrado num cenário. E ela, na época, ela alugou as casas, né? Ela gravou tudo numa casa, ela alugou a casa do lado para ser a base de produção. Então, basicamente, as pessoas saíam de uma casa e entravam na outra. Isso torna um filme viável. Isso facilita, sabe, a organização de produção. E é o tipo de coisa que tem que ser pensada no país como o Brasil. Não vai ter. Tem que ser mais do que isso. A gente pode até ter milhões, mas a gente não precisa necessariamente ter 2 milhões de orçamento, 3 milhões de orçamento para conseguir fazer um filme. Domingos consegue fazer um filme com 30 mil. Tem gente que consegue fazer com 10 mil, com 15 mil. A liberdade criativa, a descoberta de uma nova linguagem, entra tudo muito nisso. É muito válido a gente estar atento a isso. E vendo os filmes que já foram feitos, a gente inspira a fazer os nossos também, é inevitável, né? Uma das coisas que eu gostaria de saber de ti, a gente falou de Todas as Mulheres do Mundo, né, lá do filme veio a série agora atual, e a gente tem filmes que se tornam séries também, que na verdade tornam até minisséries na Globo, que a gente tem Gabriela, a gente tem Dona Flor e seus 2 maridos, e eu gostaria de saber de ti justamente isso, essa sair do cinema e ir para a televisão. Como que você vê essa transformação? Eu estou falando, dando exemplos desses dois filmes. Mas se você vê como uma coisa positiva, você vê uma transformação muito radical, e você acha que é bem visto isso, é interessante ter mais dessa visibilidade, fazer mais dessas produções ou memórias de filmes que podem se tornar séries, minisséries. Como é que você vê essa mudança, né? Porque sai de uma área e vai para outra, né? Do cinema e vai para a televisão. Né? Plataformas e justamente a linguagem muda, como você falou mesmo, de Todas as Mulheres do Mundo, que já difere um pouco do filme, mas abrange tudo sobre o Domingos Oliveira, né? Como é que você vê isso? A televisão é uma outra linguagem, né? Igualmente rica. Por exemplo, esse Todas as Mulheres do Mundo, ele tem uma linguagem que não daria certo no cinema, que a cada episódio foca em uma mulher, uma paixão do cara. Teve até uma minissérie na Globo, Justiça, que trazia essa proposta também, que cada dia da semana abordava um personagem. Ou seja, isso não rola. Maravilhosa série, isso não rola no cinema, é simples, né? É uma diferente linguagem, uma diferente forma de pensar
o projeto. E é aquilo que eu falo aqui como quem nunca passou por isso, tá? Nenhum filme meu virou série da Globo. Eu ainda não tive essa experiência pessoalmente, diretamente, mas eu leio muito sobre, presto muita atenção nisso. E é uma questão de linguagem, uma questão de contexto. A gente vive num país em que a TV é o carro-chefe, é cultural. Durante 50 anos de Globo ou de outras emissoras, é um público que é mais voltado para a produção de TV. E a gente tem ótimos clássicos na TV, a gente tem minisséries riquíssimas feitas para televisão. É uma outra linguagem. Como eu te disse, a Globo é basicamente um estúdio de cinema que faz TV. Sendo um estúdio de cinema que faz TV, não é favorável, não é lucrativo, não é interessante para eles investirem em cinema diretamente, porque o público deles está na TV. Então encontra-se esse meio termo, que é quase que um acordo. O filme vai para o cinema e aí tem o apoio da Globo, tem apoio de distribuição, tem apoio de divulgação, mas aí ele é pensado também em ser lançado como um produto da Globo, que aí vira minissérie. E isso não é de agora. O Auto da Compadecida, em 99, eu vi na Globo. Era uma minissérie, o Auto da Compadecida, né? Se eu não me engano, foram 4 episódios. E aí depois, logo depois veio o filme. Lançou na TV e logo depois lançou o filme. E aí é um cuidado, porque, por exemplo, o Elis fez isso recentemente, o Chacrinha fez isso recentemente, Hebe fez isso recentemente. A gente está nessa onda de cinebiografias, né? Que é ótimo. Mais uma vez, voltando para a cultura nacional, né? Ícones da nossa cultura. Mas o fato é que é pensado nesse esquema. O Elis foi lançado em 2016 como filme, longa-metragem, e aí quando lançaram para a TV, tiveram que gravar um novo material, ou então usar material que não entrou no corte do filme para entrar na TV, porque tem que ter uma metragem maior, né? Tem um tempo maior para explorar, mistura documentário, já muda a linguagem. E aí é uma outra proposta, que de forma muito enfraquece ou fortalece filme ou série. São propostas diferentes, e no Brasil tem sido uma forma de coexistir, de fazer essa parceria entre cinema e TV, sabe? Um filme grande que vai ter divulgação ali pela TV, e aí meio que um equilíbrio, então vamos ter também a série. E aí as pessoas vão poder ver outros aspectos, vai poder entrar uma linguagem mais documental, algumas coisas que não puderam ser abordadas no filme, porque o filme tinha que ter 2 horas, pode ser abordado numa série que vai ter 5 horas, entende? Então, de certa forma criativa, é até instigante. É uma outra linguagem, é explorar possibilidades. É uma forma de aproximar também o público, né, da nossa produção nacional, né? Eu acho que talvez está sendo por aí, né? Além do boca a boca, como você diz, é uma maneira da gente gostar e fixar o que é nosso, né? E a série faz o boca a boca, normalmente, quando vai para a TV. Tem uma divulgação muito mais fluida, porque é natural, as pessoas assistem muito mais. Claro. Eu acredito que série de TV, cinema, eu acredito que essas obras são feitas para serem vistas, né? Para que as pessoas assistam e sintam alguma coisa. Como vai ser vista, realmente é uma questão de decidir se vai ser um filme para TV, se vai ser por uma plataforma de streaming, né? Se vai ser um Netflix, ou um Globoplay, ou um Amazon. Mas o importante é que o filme seja visto e divulgado, sabe? Que as pessoas tenham a curiosidade, o interesse de ver aquele filme. Eu acho que isso é o mais válido. E aqui tem esse diálogo muito direto com a televisão, que é uma coisa histórica, né? Uma coisa cultural. Não tem por que fugir disso. A gente pode trabalhar junto com isso. Cara, o nosso tempo temos mais uns 10 minutos para falar. O tempo passa rápido. Mas vamos lá, tá maravilhoso, maravilhoso. Aliás, a gente tem vários assuntos que dá pra gente abordar, a gente vai abordar, mas a gente vai combinar. Eu quero que, pra quem não conhece, tu fale do Cinema Nosso, desse teu trabalho maravilhoso, tem pelo menos aqui eu vi já no IGTV. Então comenta sobre ele, é seu mesmo, digo assim, só você, como é que você criou? Enfim, é um trabalho bem bonito, assim, para quem não conhece, depois vai entrar lá no Instagram do Caio, vocês vão ver, assim, que é uma produção impressionante, são vários filminhos aí, falando ou de algum personagem, algum diretor, aliás, com uma edição muito bem cuidada. Então, como é que você faz tudo isso aí? Como é que é feito o roteiro desse seu trabalho?
eu sou muito curioso, né? A curiosidade sempre me moveu para aprender sobre cinema. Então, vocês estão vendo aqui que tem muito DVD e tem mais para lá. Um grande paredão sem fim de DVD aqui em casa. Muito filme e tal, e não acaba. E tem mais para cima, tem mais para baixo. O fato é que eu sempre fui muito curioso, eu sempre corri muito atrás. Mas é porque eu gosto de colecionar, mas o fato é que eu sempre corri muito atrás de ver os filmes, assistir. E sempre que eu assisto, eu fico apaixonado e nessa coisa de contagiar. Então, normalmente eu faço cineclube, ou então eu assisto o filme junto com a galera, quando tem mostra, quando tem, sabe, algum festival, eu puxo a galera junto. E é até uma pena o cinema brasileiro, que, como eu te disse, é falta de curiosidade. Por exemplo, 2020 marca o centenário do Federico Fellini, que foi um grande deus do cinema italiano, né? Mas 2020 também marca o centenário do Anselmo Duarte, que fez agora 21 de abril, faria 100 anos. Anselmo Duarte, para quem não sabe, foi um grande cineasta brasileiro que ganhou a Palma de Ouro, o único cineasta brasileiro que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, com O Pagador de Promessas, que é uma obra-prima super inspiradora e ecoante que pouca gente viu. Então, como é que surgiu o cinema nosso? O cinema nosso foi uma forma de, durante esses tempos de quarentena, eu me manter de alguma forma contagiando a arte, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre gostei de levar esses filmes para os amigos. Agora que está cada um em casa, como fazer isso? Aí eu resolvi, eu em casa mesmo, com minha câmera, no meu quarto, fazer uma série de vídeos que não são nada mais, nada menos do que convites. São convites para que as pessoas... Eu falo sobre algum filme, e através de um filme que eu escolho, eu falo um pouco sobre a carreira daquele diretor, daquele cineasta. Ana Mulaerte foi uma das pessoas que eu escolhi para falar sobre. Para enxergar a curiosidade, para as pessoas verem que aquela pessoa existe, que já produziu isso. Então, são convites visuais. Como o cinema é uma coisa de imagem, eu acho muito importante ser ilustrado, ser foto, vídeo. Então, eu tive esse cuidado de fazer uma série de vídeos que mostram esses filmes, que falam um pouco do contexto em que eles foram feitos, quem são as pessoas envolvidas, o que aqueles cineastas fizeram, de onde é que eles vieram. E aí eu já lancei 5 vídeos que estão lá no meu IGTV, né? Tá aqui o Caio Caiazo, para quem quiser procurar o @. E amanhã eu vou postar um novo. Eu quis anunciar aqui já, porque vai vir uma nova leva agora. Então tem um prontinho para entrar no ar amanhã. E aí eu vou postar mais 5, porque aí pelo menos fecha um grupinho de 10, por enquanto, né? Quer dizer que eu nunca mais vou fazer. Mas tem... Você está postando de quanto em quanto tempo? Quantos por semana? Ou tá postando de quanto em quanto tempo? Eu costumo dar um tempo de 3 dias. Posto 3 ou 2 dias depois, posto o outro. E aí vai numa leva de 5, né? Fiz primeiro o pacote com 5, agora virão mais 5. E aí depois, quem sabe, venham outros também, porque escolhi 10 filmes. O que são 10 filmes na nossa filmografia? Nada. Nosso cinema é muito versátil, então eu tentei botar um pouco de humor, filme de época, filme de suspense, filmes mais modernos, mais populares, filmes mais antigos, pouco conhecidos. Tentei dar uma geral, mas é muito pouco, né? São 10 filmes e de forma alguma é top 10. Não tem nada de melhores filmes, filmes mais importantes. Não, são simplesmente filmes que eu achei que seria legal de mostrar, sabe? Que as pessoas conhecem menos do que poderiam conhecer. Achei que seria legal compartilhar. Então não tem nem essa proposta de são os melhores, meus filmes favoritos, os melhores. Não, são simplesmente filmes que eu queria compartilhar com as pessoas. Convites mesmo. E aí... foi muito gratificante para mim ver que, por exemplo, eu falei com Separações, que foi um grande sucesso do Domingos, mas não é um dos filmes mais falados dele, né? Falam muito do Beck, muito do Juventude, falam muito do Todas as Mulheres do Mundo, Amores. O Separações fica ali no meio termo, resolvi falar sobre ele, e muita gente foi pesquisar, foi procurar. E aqui é uma coisa que é muito importante para todos que estiverem ouvindo. YouTube. Quando a gente fala hoje em dia de como encontrar filmes, né? Tem muita gente que baixa, tem gente que consegue ver pelo Now, ou pela Netflix, ou por outros streamings. E aí, de fato, é difícil encontrar uma grande coleção de filmes brasileiros à disposição. Porém, a gente tem o YouTube a nosso favor, que é uma coisa que as pessoas normalmente não procuram, né? É uma coisa aparentemente tão óbvia, mas as pessoas não procuram. O YouTube... Procura outras coisas. O YouTube tem uma quantidade absurda de filmes clássicos nacionais, filmes que eles postam em alta qualidade, sabe? Filmes caríssimos, década de 60, 80, até 90. Filmes inteiros, estão lá na íntegra, estão lá em boa qualidade. Então entra realmente na questão da curiosidade. Se a pessoa tiver curiosidade de digitar um nome ali no Google, no YouTube, vai encontrar muitos filmes ali disponíveis. Então é também uma tentativa de instigar essa curiosidade, que as pessoas vão lá e procurem esses filmes, porque eles estão lá para serem assistidos. O principal é isso, é que assistam, sabe? É que os filmes sejam vistos. O resto é uma consequência inevitável.
E eu acho que no momento que você está fazendo, você está montando, você aprende mais ainda, né, também. Sem dúvida nenhuma, porque eu tenho que revisitar os filmes, eu tenho que... então eu tô falando desse, mas esse eu ainda não vi. E aí eu vou procurar onde é que ele está disponível. Também tentei falar sobre filmes que estão no YouTube para facilitar o acesso. Então os filmes que estão no Cinema Nosso, todos você encontra no YouTube. Você digita lá e encontra na íntegra. E é mais nessa coisa de compartilhar mesmo. Eu aqui, nesse tempo que a gente falou... Não deu para falar de cineastas viscerais como o Humberto Mauro, o Nelson Pereira dos Santos, são tantos nomes, né, para a gente falar. Fala-se muito do... Eu queria falar também sobre o Walter Lima Júnior também, que não deu tempo ainda. Mas a gente vai voltar a falar, São tantos cineastas para falar, tem até a Carmen Santos, foi uma mulher na década de 30 que ela produzia, escrevia, dirigia e atuava nos filmes. Ela tinha pleno controle criativo de tudo na década de 30. E a história um pouco que apagou essas pessoas. O Oscarito, que foi um grande ícone do humor brasileiro, que levava 15 milhões para o cinema na década da Atlântida, foi esquecido pelas novas gerações, né? As pessoas nunca viram o filme do Oscarito, não ouvem falar do Oscarito. Isso está tudo no YouTube, está tudo no Google. É realmente só a gente ter essa redescoberta, instigar essa redescoberta do cinema brasileiro, que é muita coisa, é muita coisa. Eu sempre acabo os vídeos falando isso, né? Que o cinema brasileiro é muita coisa. Não é exagero não, gente. É realmente quem assiste entende. É muita coisa. Caio, nós saindo daqui hoje, agora, qual filme brasileiro que a gente assiste agora? Qual indicação sua? Imediatamente agora? Imediatamente agora à noite, né? Agora, antes de dormir. Eu quero assistir um filme brasileiro. Qual filme que você recomenda? Vamos lá. Se vocês quiserem um filme... Acho que a gente pode falar do Chica da Silva, que vai ser o filme que eu vou falar amanhã no Cinema Nosso, o vídeo de amanhã. Spoiler! Esse filme tá no... Eu falei sobre ele porque ele é do Cacá Diegues, um cineasta que está vivo e ativo, né? Acabou de se tornar um imortal da Academia de Letras. É um filme que trata do papel da mulher na sociedade, fala da escravidão, né, do racismo, e através da crítica ao racismo ecoa até hoje nessa situação louca e caótica que a gente está vivendo, né? Que é uma coisa inconcebível que devia ficar nos livros de história e não nos noticiários agora ao vivo. Então, esse Chica da Silva, ele está no YouTube em uma restauração 2K. Ele está em ótima qualidade no YouTube. É um filme que inspirou uma série da TV Manchete, que foi reprisada no SBT. Então, a minissérie com a Thaís Araújo ficou muito popular, né? Ficou cult, mas o próprio filme não é tão conhecido. Então, fica aqui essa dica para pesquisar lá no YouTube. Tá lá na íntegra, em 2K, ótima qualidade, som e qualidade é de primeira, sabe? Para quem quiser assistir. E é ótimo como é que esse filme lançado hoje ainda seria relevante, ainda seria ecoante, lançado hoje. A gente pensar que foi lançado em 76, que um filme desse era feito em 76. É muito rico a gente ver o potencial do nosso cinema de sempre. Década de 50. Cara, quero te agradecer. Papo não falta. A gente está falando, tem muita coisa para falar. A gente pode falar também de atrizes, né? Agora eu lembrei de Sônia Braga, enfim, que marcaram uma geração. Então a gente volta a se falar. Espero que o pessoal tenha gostado. Acredito que sim, tá todo mundo aí dando coraçãozinho. A gente volta a se falar, depois eu vou falar contigo no WhatsApp. Então eu quero agradecer todo mundo. O vídeo vai ficar aqui no IGTV. É só o primeiro com o Caio. E a gente volta a falar muito do cinema brasileiro. Acho que é super importante da gente, aos coraçõezinhos aí, a gente fixar o boca a boca agora é virtual, né? Nesse momento é virtual, mas tem que ser falado, tem que ser mostrado, a gente tem que buscar isso aí. YouTube, né? A gente está em casa agora, a gente está podendo ver e revisitar essas obras. Estão no YouTube, estão ali, tem coisa no Netflix, tem coisa no Now, tem muito cinema brasileiro esperando para ser descoberto. É só a gente descobrir. Caio, um grande abraço, muito obrigado. Pela paciência, pelo convite, por estar aqui. Foi maravilhoso. A gente vai voltar a falar. Fala aí. Chá para você e para todo mundo, que aqui é 70% chá na minha existência. Legal, querido. Então tá, gente, obrigado, viu? Amanhã às 19 horas a gente tem com uma banda de música, Primo Voz, então espero todo mundo aqui amanhã. Obrigado, meu pai, tá aí, Jair Munhoz, Jairo Botelho, um monte de gente aí. Obrigadão, Caio. Tá? Grande beijo aí, a gente vai se falando. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Viva o cinema brasileiro. Viva o cinema brasileiro, coisa linda. Obrigado.